Giovanni Elber é reforço do Grasshoppers. O jovem brasileiro, depois de assinar pelo Milan, é emprestado ao gigante suíço. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Gigante, mais ou menos, não é? Era gigante. Era Sim, gigante. ainda continua a ser um dos principais clubes suíços. Já não é campeão há uns aninhos, mas continua a ser um histórico do futebol suíço. Se dissesse gigante de futebol europeu, aí era um bocadinho para exagerar. Mas atenção, o próprio Elber fez moça a nível europeu nesta passagem. É verdade, vamos falar sobre isso. Vamos, sim, senhor. Ora, vamos primeiro de tudo aos números de Elber no Grasshoppers. O Elber representa o Grasshopper durante 3 temporadas, faz um total de 84 jogos e marca 58 golos. Ainda foram 3 épocas, Vasco. É verdade. Nada mal. Também ele era ainda muito jovem quando lá chegou. Era muito jovem, ele apareceu no Londrina e o Milan foi buscá-lo muito cedo. É curioso que ele, não há muito tempo, deu uma entrevista ao 00 e que até pode ser visto foi há um ano. Até pode ser visto na própria página do jogador, que agora já não é jogador, ao Duarte Monteiro. Ele conta que nesta altura ele teve a hipótese de vir para o Porto e que até gostou da ideia, mas acabou por não se confirmar e então foi para o Milan. Não sei se sabias disto. Não ou seja, eu até pensei que seria para o Porto por empréstimo do Milan, mas não. mesmo assinar pelo Porto. É antes de ir para o Milan. Pois também era o Carlos Alberto Silva o treinador na altura, era brasileiro. Faz sentido. Só tinha o Domingos e o Costa Adinove no ataque. Olha, se tivessem o Elber, ia ser bonito. Não ia ter lugar com aquela dupla. Não ia, claro que não, mas olha que alternativa. Não, mas se calhar, sabes que às vezes até principalmente quando és assim tão jovem e vens do futebol brasileiro, às vezes uma experiência como o Grasshopper é melhor, porque em princípio... dizes Grasshopper. Eu digo assim, mas eu não sei. Eu disse Grasshopper. Mudas a intuação, gosto disso. É. Eu também digo Juventus. E eu agora também habituei-me a dizer assim. Exato. Mas diz lá outra vez? Grasshopper. Grasshopper. Mas eu não sei, se calhar estou a dar aqui o pontapé. Olha lá. Mas estou-me a perder. Desculpa, às vezes até é melhor perder-te, não é? Um jogador fazer exatamente como o Elber, ou seja, começar na Europa, num clube forte no país, mas que não é, longe disso, um gigante europeu, num campeonato mais acessível, onde em princípio é mais claro que tem o problema da língua e do clima, mas por outro lado, em termos futebolísticos, acaba por teres mais hipóteses de mais facilmente adaptares e impor-te no futebol europeu. Sim. Que foi que fez claramente o Elber. Foi o que ele fez. Portanto, há essa questão. Ele, para contextualizar, portanto, ele nasce em 72, por isso ele, quando chega ao Milan, tinha 18 anos. Com 19, ele faz um grande Mundial de Sub-20. E também estamos a falar de um Milan fortíssimo na altura. Sim. Não era campeão da Europa, tinha sido em 90 e voltou a ser em 93, mas em 91 não. A parte do Milan ainda tinha um Marco Van Basten no ataque. Sim. Fora todos os outros. Fora todos os craques e depois que iam sempre aparecendo e eram jogadores também para o imediato, e ele era um jovem e por isso esta ida para o Grasshopper se fez todo o sentido. Sim, estás a falar do Mundial Sub-20. Estou a falar do Mundial Sub-20, portanto, em que ele marca 4 golos em 6 jogos. O Brasil vai à final e perde contra Portugal nos penaltis, como acho que toda a gente se lembra. E ele ainda como jogador de Londrina. Não, já no Milan. Já tinha assinado pelo Milan, só que aí estava mais um bom motivo para o Milan depois o emprestar, que era para ver o rendimento dele. E ele vai para o Grasshoppers, vai para um Grasshoppers campeão, não é? Vai para um Grasshoppers campeão, só que ele nem sequer pôde jogar as pré-eliminatórias. A Champions. Ou melhor, as eliminatórias, a Champions, que na altura... Não é Champions, era a Taça dos Campeões Europeus, foi na fase final. Sim, mas essa temporada, ele chega em 91, 92, não é? Portanto, em 91, 92 foi uma fase experimental, foi uma época experimental da UEFA, porque já houve uma fase de grupos, onde até participa o Benfica, mas ainda não era considerada a Champions, e foi, no fundo, uma experiência da UEFA para o modelo que seguiria depois e que ficou como Champions League. Mas nessa temporada ainda era a Taça dos Campeões Europeus, mas com mudança de formato, que deixou de ser só eliminatórias, teve a fase de grupos. Pronto, eles foram eliminados,
chamemos-lhe play-off, ou numa ronda a eliminar, contra o Anderlecht, e ele ainda nem sequer estava nessa altura. Ele só chega a seguir e por isso nem pôde jogar na Taça dos Campeões Europeus. Eles são eliminados com... a segunda mão é uma derrota impiedosa em casa contra o Anderlecht, com a hat-trick de... Luke Nilis. Muito bem, como é que sabes? Porque nessa altura da década de 90, Anderlecht é o Luke Nilis. Ok. É sempre o Luke Nilis até ali 94, 95, até 94. Mais ou És menos. ridículo. Continuas a ser ridículo nestas Sim, coisas. o Luke Nilis nessa década de 90. Eu lembro que passados uns anos, em 93, 94, joga contra o Porto e também marca. O Luke Nilis era muito forte. Não tão forte na seleção, mas tem grandes números. Olha, Mas esse Grasshopper, era para além do Elber, tinha... é isso mesmo. Tinha o Siriaco Sforza, ainda era novinho, e tinha o Alan Suter. Pelo menos ele chega a jogar com o Alan Suter. Sim. Que depois brilhariam os dois no Mundial dos Estados Unidos. Uhum. E os dois teriam carreiras, principalmente o Sforza. O Suter foi mais o Campeonato do Mundo 94. Depois ele vai para o Bayern, mas não... Ainda se encontra no Bayern, ele e o Elber, né? Portanto, o Sforza... O Alan Suter... não devem... O Sforza joga o Sforza e o Suter. Entre 2000 e 2002, o Sforza joga no Bayern. E o Elber sim, o Elber estava lá. Ok, então estava a ver, era com o Alan Suter. Não. O Alan Suter só está um ano no Bayern. Deixa-me cá ver quando é que é. 94, 95. Ih, que grande cabelo. Que coisa linda. Ele vai para lá no fim do Mundial. Ok, né? Eles não se cruzam lá, mas é curioso. Mas acabou muito cedo a carreira dele. Ele foi mais aquele jogador do Mundial, faz um Mundial fantástico em 94, mas a partir daí parece que pronto, está feito, já fiz o que tinha a fazer. Ele nem ao Europeu de 96 foi. Não, mas, lembras quem era o treinador da Suíça? Era o Carlos Queiroz? Artur Jorge. E eu lembro que essa convocatória foi muito polémica, não foi? Ele não vai o Suter e acho que não vai outro jogador assim conhecido na altura. E eles eu acho que eles fazem um ponto, empata com a Inglaterra e depois perdem com a Holanda e a Escócia. Ora, estamos a dispersar, vamos outra vez ao Elber. E o Elber, portanto, entra no Grasshopper, já entra com a época em andamento. Isto era uma altura em que o campeonato suíço era jogado em duas fases. A primeira fase jogavam as 12 equipas umas contra as outras e depois na segunda fase apuravam-se 8 que iam disputar a... E já agora, já que já pegas nesse ponto, faço já aqui uma introdução. É que nós não temos ainda todas as fichas do Elber. Este podcast está-se a tornar um apelo ao preenchimento da nossa base de dados. Mas neste caso eu sei o porquê. Portanto, como estavas a dizer, o campeonato tinha uma fase regular e depois dividia-se. Havia a fase de campeão e havia outra fase de manutenção, de despromoção. Só que essa fase de manutenção, de despromoção, não era só com equipas da primeira divisão, era também com equipas da segunda divisão. Era? Que engraçado. Ou seja, não é bem campeonato suíço, porque estamos a misturar clubes de escalões diferentes. Mas isso para nós, para a nossa base de dados, deve ser um 31. Lá está, por isso é que ainda não tratei da importação de plantel e de fichas, porque acaba por não ser a Liga Suíça em si. Mas ele, na segunda época que está lá, o Grasshopper faz uma má temporada, um mau campeonato, e vai para a fase de despromoção e ele aí... marca, se não me engano, 14 golos, acho eu, nessa fase. Só que nós não já estava a ganhar fichas. força, não é? Sim. Na segunda época. Portanto, na primeira eles acabam em terceiro lugar. O Elber já começa a dar um ar de sua graça, marca 9 golos em 21 jogos. Na segunda temporada ele ganha maior importância e faz os tais 14 golos que tu falas. Não, lá está, nós temos 14. Ok. Mas ainda marcou mais 14, okay. Ou seja, ele marcou 28. Ele marca um total de 28 golos nessa temporada 92-93. Ok, então desculpa, não estava a conseguir acompanhar-te. Ou seja, são 14. Pois, porque nós só temos até início de dezembro. Ora lá está. Depois vem a tal fase, com equipas da segunda divisão, e aí ele marca os mesmos 14 golos. Temos que falar com um tal de Vasco, que não és tu. Ora bem, desta segunda época, são 3 épocas no Grasshopper. Na segunda época há um jogo em particular que eu gostava muito de falar, que é... e muita gente vai lembrar-se. Muita gente se vai lembrar. Elber em Alvalade, no antigo Alvalade. Eu não me lembro, tinha 3 anos, mas entretanto já vi vídeos e o Elber destruiu o Sporting. Eu também não me lembro na altura. Não te lembras disto? Não. Na altura ainda não ligava muito ao futebol, só passado 1 ou 2 anos.
Mas lembro. Ligavas a quê, Vasco? Olha, não faço a mínima ideia. Andava por aí. Era uma criança. Infeliz? Não, mas já não sei o que é que eu fazia. Espera, em 92 tinhas que idade? Tinha 10. E não ligavas a futebol com 10 anos, Vasco? Não. Ouvia meu pai e meu irmão a falarem, mas... Então fazias o quê? Não me lembro. É que Devia ir para a praia. quem nos ouve e não te conhece, eu até percebo que arranca lá com isso, mas quem nos ouve e te conhece, o quê? Devia. 10 anos e tu não ligavas a futebol? Devia ir à praia, parvo. era mais intelectual na altura. Era mais intelectual com 10 anos do que sou com 40. Meu Deus. Mas, Lias uma aventura, não é? olha, lia muito uma aventura nessa Por altura. acaso também lia. Mas eu lembro depois é de ver aqueles guias de final de temporada que existiam e lembro perfeitamente de ter o resumo do campeonato, depois na fase final ter a falar das competições europeias e dessa eliminatória, e era quase o choque de Alvalade, porque o Sporting tinha ganho na primeira mão. Sim, o Sporting tinha ganho 2-1 na Suíça. Ou seja, em casa, ninguém imaginava, ainda por cima nada. com golos fora, obrigava o Rachou para marcar pelo menos 2 golos em Alvalade. E o Elber destruiu a defesa do Sporting. Destruiu. Portanto, o Elber marca o primeiro golo é de cabeça, não é? O primeiro golo é um golo de cabeça, uma tolada muito forte. E esses pormenores vamos cá. Em que ele marca 2. Em que o Jorge Gabriel... Gabriel Alves. Gabriel Alves. Jorge Gabriel também devia estar a ver, de certeza. Sim. Mas o Gabriel Alves considera, diz, na nossa opinião, Sérgio podia ter partido mais cedo para a bola. Mas só aí o Sporting estar a jogar com esse guarda-redes Sérgio João Sérgio Louro. Não é propriamente um bom cartão de visita para o Sporting nessa temporada. Por amor de Deus, vocês também são exigentes, pá. O homem, olha, estava no Sesimbra. E então, portanto, o Elber Sporting marca do Bobby Robson. Do Bobby Robson. E também tinha Figo, tinha Balakov. Eu de repente estava... Ok, do Bobby Robson, ok, da primeira época do Bobby Robson. Bobby ok, não é aquela... Não, em que ele aquele sai regresso da Áustria. Áustria, não é? Não, isso é na época seguinte. Eu sei, não é esse. Portanto, nessa época o Sporting foi muito irregular e nem sequer lutou pelo título e também teve... Ainda por cima, o Sporting, portanto estamos em 92, 93. Quando é que o Sporting chega às meias finais da Taça UEFA? Eu acho que é na época... Na anterior. Contra o Inter. É isso. Sim. Ou seja, estamos a falar de um Sporting que tinha acabado de fazer uma das melhores campanhas europeias de sempre. E de repente joga contra um clube suíço, vai ganhar fora a primeira mão, ok, isso parece estar controlado, e cai com o estrondo na segunda mão. Foi mesmo assim, acho que deve ser uma das derrotas mais dolorosas europeias da história do Sporting. Na primeira mão, o Alain Suter marca o primeiro golo de penalti, e depois o Sporting dá a volta com o Balakov e o Juskoviak. Fraquinhos. O Sporting tinha uma má equipa. Ainda para essa equipa. A pior era a defesa, não é? Porque ali a defesa devia... Leal, Valks. Tinha o Valks. Bem, mas então o Sporting começa a perder. Depois, aos 83 minutos, o Grasshopper se faz 2-0 e por isso já estava para arrumar o assunto, e o Cadete marca logo a seguir e leva o jogo para prolongamento. No prolongamento há uma bola soltinha ali mesmo à entrada da área para o nosso amigo Elber, e ele bomba lá para dentro. E por isso, surpresa total, o Sporting foi eliminado. E o que é que o Grasshopper fez depois? Foi logo eliminado a seguir, depois não é? foi pela Roma, deixa-me cá confirmar. Depois perdeu 3-0 com a Roma. Em casa ainda ganharia 4-3. O Elber jogou os jogos todos, mas não marcou qualquer golo. Em 4 golos do Grasshopper, o Elber ficou em branco. É verdade. Marcou um tal de Adrián de Vicente, argentino, marcou 2. Alan Suter marcou 1 e Gamperle, não faço ideia quem é este gajo, marcou outro dos golos. O guarda-redes foi expulso aos 60 minutos. Pronto. E o Grasshopper ficou pela segunda eliminatória, mas eliminou o Sporting. O pior foi no campeonato. Lá está, não passou sequer para a fase de campeão. Ficou em 9º lugar e por isso foi só lutar pela manutenção. Depois foi um passeio, basicamente. O Grasshopper, ele ter visto os resultados, eles golearam várias vezes, porque eram muito superiores realmente. Era super imprevisto, ou seja, o Grasshopper planeou a temporada para lutar pelo título, de repente viu-se na luta pela manutenção, mas tem um plantel muito forte em comparação com os adversários, e foi um passeio. E preparou-se para jogar na taça.
Isto é o Grasshoppers, era treinado pelo Leo Benacer. Atenção, Benacer. Preparou-se para jogar a final da taça. A final da taça não correu nada bem. O Leo Benacer, que já tinha treinado o Real Madrid. Aqui já tinha treinado o Real Madrid. Já tinha sido tricampeão, se não me engano, pelo Real Madrid. Vai do Real Madrid. Não, ainda tem ali uma passagem pelo Ajax, mas é praticamente quase do Real Madrid. E ele está no final... segunda passagem do Real Madrid para. Mas ele no Real, eu acho que ele é tricampeão. Penso que é tricampeão espanhol. Ele é tricampeão espanhol. Sim. E de repente está no Grasshopper. E de repente está no Grasshopper. E de repente está a lutar pela manutenção no Grasshoppers. Leva a equipa ainda assim à final da taça, mas o Grasshoppers perde por 4-1. O Elber começou no banco, entrou e foi ele que marcou o golo, que na altura reduziu para 2-1, mas não chegou, e foi o Lugano a ganhar a taça. Mas agora, uma curiosidade, sem contar com os tais... com a tal fase de manutenção, sabes quem foi o melhor marcador do campeonato suíço em 92-93? Zamorano. Não. Não foi nessa altura que estava lá o Zamorano. Já falámos o Zamorano sobre acho que já tinha sido. Acho que nessa temporada já estaria no Real. Então quem foi? O Sonny Anderson. O Sonny Anderson fica no segundo lugar, acho eu. Ou é o melhor ou é o segundo melhor. Já me estás a dar muito trabalho. Acho que é o segundo melhor. Vou ter que ir ver então. Não posso ver? Podes. Nunca lá chego, não tenho a mínima hipótese. Foi algum alemão? Havia também os alemães. Nessa altura havia alguns alemães, mas era um bocadinho antes, ali mais final da década de 80, que jogou Romaniga, o Stirica. Petar Alexandrov. É um búlgaro. Sim. Pensei que ias dizer alguém muito conhecido. Não, mas o Sonny Anderson não fica aí em segundo lugar. Fica em segundo? É isso, okay. É isso. Eu primeiro disse melhor, mas depois disse segundo. Está bem, ok. Ou seja, para mostrar que o campeonato... Ok. Não era nenhum nome forte a pois, ganhar. eu estava a pensar, Klinsmann nesta altura é impossível, não é? Não, mas... Mas o Klinsmann já foi melhor marcador da Suíça, acho eu. Não chegou a jogar lá? Não. Estou a confundir com alguém. Estás. Para aí com o Romaniga. Romaniga, talvez. Mas isso é para mostrar que o campeonato suíço ali no início da década de 90 tinha umas tarotas. Teve vários, para além dos jogadores suíços, e muitos deles passavam grande parte das carreiras na Suíça, havia também estrangeiros de qualidade. Das duas uma, ou eram ainda jovens, principalmente sul-americanos, já à espera de um lugar na Europa, ou eram já jogadores consagrados em final da carreira. Mas era um campeonato que tinha bastantes jogadores já com um nome muito, muito forte. Ora, então entramos na última época do Elber, na época 93-94, e aqui sim foi a explosão. Quer dizer, não foi. Portanto, há a tal questão de ele ter marcado muitos golos na segunda temporada, embora nós não tenhamos acesso a todos. Mas aí ele é o melhor marcador do campeonato, não é? Mas aqui ele é o melhor marcador do campeonato, exatamente. E fica à frente de Nestor Subiat, mas também do Oliver Neuville. Oliver Neuville. Estava no Servette, ele depois jogou vários anos na seleção. Sim. Aliás, ele era titular na campanha 2002. Sim, não era? E nessa temporada também era titular do Bayer Leverkusen, vice-campeão da Europa. O Neuville está nessa temporada. Nessa temporada de 2002, sim, ok. Sim. No ano do Mundial. Este ano, 93-94, não é o ano em que o Leverkusen joga com o Benfica. 93-94. Voltando ao Elber, o Elber, melhor marcador do campeonato, 21 golos. O Grasshoppers acaba em terceiro lugar, mas consegue ganhar a taça, não é? E o Elber... ou seja, é o único título do É o único título que ele Elber consegue nestes 3 anos, com uma vitória sem espinhas ao Schaffhausen. Deve ser assim que se diz. O Grasshoppers ganhou, o Elber foi titular, jogou os 90 minutos, não marcou. Curiosamente não marcou, mas pôde despedir-se sem beleza, não é? Com um título. O Elber que tem aqui um jogo que eu há pouco estava aqui a reparar, que ele marca 4 golos ao Servette. É verdade, eu também tinha 4-2, impressionante. Um Servette que eu acho que foi campeão nessa temporada. Do Oliver Neuville, lá está. E que tinha o Pascoló na baliza, que era na altura o guarda-redes titular da seleção suíça. Era? Era. E foram eles os campeões. Pois foram. Ele vai ao Mundial 94 e eu era 96, ao titular da Suíça. Foram campeões, mas com o nosso Elber a dar 4 batatinhas, permitem uma expressão, no campeão. E depois desse êxito, o menino Elber acaba finalmente por abandonar. Ele já não tinha ligação ao Milan, não é? Ele está emprestado, mas depois... Não, ele tinha ligação ao Milan. Ele esteve 3 anos emprestado. 3 anos emprestado pelo Milan. Eu pensei que ele ali a meio...
Supostamente não, tanto que é o Milan que depois o vende Ok. para o Stuttgart e ele faz depois carreira no Stuttgart, 3 anos. acho E eu, ganha a taça da Alemanha, penso eu, no É isso, Stuttgart. no Stuttgart, deixa-me cá ver, já vou ver. Terá ganho a taça em 97. 97, 98. 96, 97, sim, E exato. eles vão à final da taça das taças, é 97, É 98. engraçado, portanto, ele ganha uma taça e salta, não é? Ganha uma taça e vai para outro clube. É assim. Não, mas ele ainda fica mais uma época no Stuttgart, acho eu. Ele ganha a taça em 97, não é? Em 97 e depois vai logo embora para o Bayern. E ele já vai para o Bayern em 97? É, 97, Pensava que era. Ou seja, não joga as competições europeias pelo Stuttgart. Mas depois ficou famoso no Stuttgart, era o tridente atacante, com o Balakov, que ele tinha eliminado em 92, 93, Uhum. e com o Freddy Bobic. O avançado do alemão. E esse Stuttgart era muito famoso, porque marcava muitos golos, praticava um futebol muito bom. Uhum. Também sofria muito, mas era uma equipa que na altura ficou muito famosa. E era o Joachim Löw, o treinador. Muito bem. Muito... Ih, a sério? O Joaquim Löw? É Olha, verdade. não fazia a mínima ideia. 37 anos. Já se coçava. Pronto, não vou entrar por aí. Já punha os dedos no nariz e na boca. Tenho muitas saudades. Mas olha, esta equipa era uma equipa, como diz, E eles depois ainda vão à final chegava da lá taça o das... nosso grande Franco Foda. Franco Foda. Eu não disse nada de É mal. verdade, é o nome dele. Chegava lá o Franco Foda. E essa equipa depois, então já sem o Elber em 97, 98, vai à final da Taça das Taças e perde com o Chelsea. Com o Chelsea, sim. E jogava o Soldo também nesta equipa. O Sol teve lá muitos anos. Uhum. Muitos anos mesmo. Muito bem, muito bem. Ora então o Elber... Esse Stuttgart é um bocadinho melhor do que o Stuttgart atual, que anda ali... Sim. agora vai lá, manteve-se, mas tem andado também Não vai. num sobe e desce. ele depois foi para o Bayern e toda a gente sabe o que é que aconteceu, não é? Foi campeão, Foi campeão da atrás Europa. de campeão, ganhou a Liga dos Campeões também. Eu lembro que ele teve, na época em que o Bayern perde a final da Champions Sim, em 99, teve uma lesão Mas ele que o impediu de alinhar durante algum tempo. mas jogou a final, acho eu. A final de 98, 99. Eu lembro do Bianca jogar essa final. Não jogou, tens razão. É. Tens razão. Não Eu jogou. lembro do Bianca. Eu sei que o Elber teve aí uma lesão grave. Se calhar a história tinha sido outra. Olha, não sabia que eles tinham jogado contra o Kaiserslautern nos quartos de final. Sim, ganham 2-0 e 4-0. Muito bem. Ele marca um golo. Karsten Janker. Carsten Janker. Janker. Panzer. O careca alto. É. E depois ele ainda vai jogar para o Lyon. Para o Lyon. Ainda chega a defrontar o Porto, que ganhou a Champions em 3-4 Certo. e marca um golo. Uhum. E depois volta ao Brasil. E depois volta ao Brasil para acabar a sua carreira. Pena. Pronto, começaste até a falar do Mundial Sub-20, não é? Em que ele Uhum. estava nessa seleção. Mas ele... Nunca esteve no Mundial. É isso. Porque e nós já falamos de outros jogadores. É o típico jogador, não é? Que Nesta altura do campeonato, se o Elber jogasse agora, acho que seria titular indiscutível na seleção brasileira. Sim. Mas na altura havia muita competição. Aliás, ele não vai ao Mundial 2002, que o Brasil é campeão do mundo, quando jogava no Bayern. Também não vai o Jardel e também não vai o Romário nesse Certo. Mundial, só para se ver. Impressionante. Pois era, já nem me lembrava nessa história. Lembro-me do Romário e lembro-me do Mário Jardel. sim. O Mário Mas o Jardel, Elber obviamente, também pela não vai. proximidade. Mas ainda havia o Elber, que tinha sido campeão europeu nesse ano. Não, Na no época anterior. Na época anterior. Mas Mas de qualquer forma, na altura, era um dos melhores avançados do mundo. Exatamente. E tinha 30 anos, portanto, estava perfeitamente capaz. Ou seja, Olha- foi o Brasil olha- campeão do mundo e conseguiu dizer lá, estou... Qualquer um desses podia ter ido por Portugal, não era? Sem dúvida. Não é? sem dúvida. Já era o Pauleta, não é? Tínhamos o Pauleta. Era o Pauleta. Ainda marca um hat-trick nesse Mundial. E marca um hat-trick, mas nessa altura, claramente para Portugal, o sim, calcanhar sim. daqueles era a Sim. posição 9, não era? Sim. E foi durante muitos anos. E aí já Ora, não estava tão mal, porque já tínhamos o Pauleta e já tínhamos o Nuno Gomes, também já tinha estado bem no Euro 2000. sim. Anos antes é que não, que muitas vezes tinha que jogar o Sapinto, Sapinto. como ponta-lança. Havia o Domingos. Que... Mas o Domingos na seleção acabou por nunca conseguir, até porque na melhor fase da carreira, depois acaba por sofrer uma lesão e já chega Sim. ao Euro 96. em sobrerendimento. É isso. Sim, o próprio Cadete também na seleção nunca deu muito. Não. Eh, O Cadê também vai a ser ao Euro 96. E Vai, que vai. marcou o tal gol contra o Rochopa, tu falaste. sim, E nessa temporada ele até é o melhor marcador do campeonato, em 92, 93. do campeonato português. Sim, é o Cadete o melhor marcador do campeonato.
E olha, esticámos-nos bem neste aqui, 25 minutos. Espero que tenham gostado. Já sabem, façam a vossa avaliaçãozinha, é importante para nós. Deixem o vosso follow, o vosso like e continuem a ajudar-nos a crescer neste podcast, que é um podcast que, como já dissemos, só faz sentido fazer com o 00 aberto. Nós voltamos na próxima semana com o último episódio da primeira temporada. Portanto, vamos completar a nossa série de 25. Vamos fechar, mas não se preocupem. Voltaremos e não demorará muito tempo. Temos aí, portanto, nesta primeira temporada fizemos episódios com jogadores mais renomados em clubes não tão mediáticos, e a seguir vem uma nova versão, vai ser bem interessante. Mas antes disso, ainda há um último episódio. Voltem connosco na próxima semana. Até lá, um abraço.